troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Em tempos de luta Ele não me abandona, não serei destruído. Confio que Ele cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é minha força. Pode o choro durar uma noite, mas gozo vem pela manhã. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Vamos juntos ficar de pé? Vamos dizer, eu troco. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Vamos dizer, sim, Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Nós temos luta, vem dizer. Em tempos de luta Ele não me abandona, não serei destruído. Confio que Ele cumprirá aquilo que prometeu. Seu gozo é minha força. Pode o choro durar uma noite, mas gozo vem pela manhã. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. Eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a tristeza pelo gozo de Deus. A todos juntos vamos dizer assim, Deus. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Sim, Deus, creio em ti. Amém. Aleluia, Senhor, nós dizemos amém. Nós acreditamos. Amém. Aleluia. Meus amados, eu queria convidar-vos a virem comigo ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E eu gostava de ler convosco um versículo que nós encontramos, versículo 36. E diz a palavra do Senhor: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus
o fez Senhor e Cristo. Estas palavras eram muito duras. Foi as palavras que o apóstolo Pedro teve para a multidão que alguns dias antes gritava: crucifica-o, crucifica-o. E agora o que Pedro tem para lhes dizer é: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Na verdade, o que eu quero falar não está explicitamente ou com a palavra neste versículo, mas está com a ideia neste versículo. Amados irmãos, vejam, Pedro está dizendo: vocês crucificaram a Jesus. Supostamente Jesus deveria estar morto. Mas como é que alguém morto poderia ser feito Senhor? Como é que alguém morto poderia ser coisa alguma? Mas aquele a quem eles crucificaram foi ressuscitado. E estando vivo, foi feito Senhor e Cristo. Havia um problema muito grande na altura do dia de Pentecostes. E esse problema chamava-se túmulo vazio. Era um problema muito grande para os romanos. Os romanos, eles eram obcecados pela eficiência. E agora, eles mataram o homem, mas o homem não está morto. Eles mataram um homem e agora começam a ouvir que o homem que eles mataram começa a aparecer às pessoas e a falar com elas. E de uma vez aparece a 500 pessoas todos juntos. E isto para eles era um trauma. Então, o exército romano já não tem a capacidade de matar uma pessoa e de fazer com que essa pessoa continue morta. Para os judeus era um trauma. Os judeus mataram Jesus porque foram eles que pressionaram a sua morte. Apenas por uma razão. Temiam que Jesus estivesse vivo. Se os irmãos forem ler o livro de João, os irmãos vão ver que o resultado, o desfecho da ressurreição de Lázaro é que eles fizeram um esforço, reforçaram o esforço para matar Jesus. Sabem porquê? Era um perigo muito grande. Um homem que fazia tantas coisas e que ainda por cima agora todos tinham visto. Ressuscitar um homem. Já não bastava o filho da viúva de Naim, já não bastava a filha de Jairo, já não bastava todos aqueles. Agora Lázaro foi demasiado público. Ainda por cima uma pessoa morta já há dias. E eles disseram: nós temos que matar Jesus. Mas havia um problema. É que Jesus havia dito antes de morrer que iria ressuscitar. E o receio que tinham de que isso acontecesse era tão elevado, mas tão elevado, que eles fizeram alguma coisa ridícula. Eles puseram 2 guardas a tomar conta de um morto. O morto que estava num túmulo com uma pedra suficientemente grande. Normalmente aquelas pedras elas eram movimentadas com juntas de bois. Um morto que a ameaça de quem fosse mexer naquele túmulo era tão grande que eles conseguiram que de Roma ou do Império Romano fosse colocado um selo. Este selo era inviolável, porque quem violasse aquele selo pagaria com a própria vida. Tanta coisa que eles fizeram para prender um morto. E agora a única coisa que tinham para dizer é que esse tal morto afinal está vivo.
para os judeus era complicado entender que Jesus continuasse vivo. Era muito mais complicado entender, aceitar que ele tinha morrido e ao fim de 3 dias tinha voltado a viver. Se o impacto da vida de Jesus nas pessoas daquele tempo era tão grande enquanto ele andou neste mundo, depois dele ressuscitar e de começar a aparecer vivo, o impacto era muito maior. Mas sabem uma coisa? Para os discípulos foi muito complicado. Quando Jesus foi crucificado, eles portaram-se como uma quantidade de meninos assustados. Uns esconderam-se. Pedro até negou Jesus. Na hora crucial, no auge da dor da crucificação, apenas João estava com Maria. Todos os outros estavam. E, meus amados irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se Jesus tivesse continuado morto, os seus discípulos continuariam a ser um grupo de meninos assustados e escondidos. E não tinham força para mais do que isso. E deixem-me dizer-vos uma coisa nesta tarde. Se Jesus continuasse morto, nós não passaríamos de um grupinho que gostava muito de uma pessoa que morreu e está lá no túmulo, podemos ir visitar. Provavelmente faríamos romaria para ir visitar o túmulo. Não vale a pena você ir ao túmulo, porque só tem lá as pedras. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Agora sabe o que acontece? Jesus Cristo ressuscita e aquele grupinho de meninos assustados, escondidos, transforma-se num grupo forte de gente ousada que desafia tudo e todos e que, quando perde a sua própria vida, porque alguns deles foram mortos, isso para eles não é nenhum problema. Porque sabem porquê? Porque têm os seus olhos colocados naquilo que aconteceu com Jesus, sabendo que da mesma forma que Jesus venceu a morte, Ele venceu para nós também a morte e que um dia estaremos vivos com Ele. E aquele grupinho de meninos assustados passou a ser a igreja forte que nós encontramos aqui no livro de Atos. Por favor, vejam comigo. O Pedro a aquecer-se meio escondido e as pessoas a dizerem: não, diz que até começou a praguejar. Mas agora, cheio de ousadia, ele diz: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ousadia. Amados irmãos, a igreja do Senhor é uma igreja com ousadia. Sabem porquê? Porque nós não seguimos um Jesus Cristo morto, nem um Jesus Cristo sepultado. Nós seguimos um Jesus Cristo que está vivo. E esta ousadia, ela advém da sua vida, porque este Jesus que está vivo continua connosco. Sabe o que é que Pedro diz? Deus o fez Senhor, Senhor, dono de todas as coisas. Alguém que tem domínio sobre tudo. E, meus amados irmãos, tudo que passa à nossa volta, o nosso Senhor que está vivo, Ele tem domínio e nós confiamos no seu domínio. Aleluia! Então a igreja não é um grupo de gente assustada. A igreja é um grupo de pessoas que confiam no poder deste que é Senhor. A cruz, esse Jesus a quem vocês crucificaram, podia ter um aspecto de derrota. A ressurreição tem sem dúvida um aspecto de vitória. Mas permitam-me que vos pergunte: era possível a ressurreição sem a morte?
Era possível Jesus levantar-se de entre os mortos se primeiro não tivesse morrido? Não. Nós vivemos dias em que o ser humano olha cada vez de uma forma mais odiosa para tudo aquilo que lhe pareça sofrimento, para tudo aquilo que lhe pareça dor. Mas deixem-me dizer-vos nesta tarde, meus amados irmãos e irmãs, o nosso Jesus passou pela dor por nós, para nos apresentar a vitória. Ele não disse que nós aqui teríamos uma vida fácil, cor-de-rosa, toda cheia de coisas muito bonitas, ainda que há por aí muita gente a pregoar uma vida assim. Mas o nosso Jesus Cristo, Ele mostrou-nos, ensinou-nos que nós aqui iríamos ter dificuldades, aflições, que Ele iria estar connosco nas dificuldades e aflições, mas que nós iríamos ter vitória. Quando nós passamos pelas lutas, nós estamos a fazer um caminho. Quando passamos pelas provações, nós estamos a fazer um caminho. Quando nós passamos pelas dificuldades, nós estamos a fazer um caminho. Mas em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, que nós somos mais do que vencedores. A cruz era necessária. Porquê que a cruz era necessária? A cruz era necessária porque a vitória advém da justiça. E havia uma dívida por pagar. Uma dívida contraída no Éden. E Jesus veio pagar essa dívida. E agora, a vitória dele é também para nós. Porque a dívida que nós tínhamos e que carregava sobre os nossos ombros, pesava sobre os nossos ombros, ela foi paga pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Mas ele não ficou derrotado. Ele não ficou derrotado com o pagamento desta dívida. Ele levantou-se com todo o poder para trazer vitória para todos nós. Permitam-me, nesta tarde, pensar só rapidamente nas duas coisas que Deus fez a Jesus. Ele o fez Senhor e Ele o fez Cristo. O que é que isto significa? Nós dizemos que Jesus é Cristo. Porquê? Nós dizemos que Jesus é Senhor. Porquê? Será que Ele é mesmo Cristo? Ou será que Ele é mesmo Senhor? O que é que significa cada uma destas duas coisas? Permitam-me começar pela palavra Cristo, ou Cristos. Esta palavra, ela é a tradução para o grego da palavra hebraica Meshiá, que normalmente vem traduzido como Messias. Quando Jesus andou neste mundo, muitos puseram em causa quem Ele era. João Batista diz: mas seria este que havia de ser enviado? Seria este que havia de ser o Messias, porque o Messias é enviado? Ou ainda esperamos outro? E Jesus disse aos mensageiros de João Batista: vão lá dizer o que vocês viram. E isso para João Batista foi suficiente. Mas sabe uma coisa? Durante todo o ministério de Jesus, não faltou quem pusesse em causa que Jesus era o enviado de Deus. Não faltou quem estivesse constantemente a pôr em causa que Jesus era aquele que Deus tinha enviado. E sabe uma coisa? Se Jesus estivesse no túmulo, até eu teria dúvidas.
Mas a verdade é que Jesus não ficou no túmulo. Ele levantou-se vivo. E ao se apresentar vivo, depois de ter morrido na frente de toda aquela gente, foram dissipadas todas as dúvidas de que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. De que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho unigênito de Deus. Mas a segunda coisa que diz que ele o fez é que ele o fez Senhor. Porquê, Senhor? Os judeus responderam a Pilatos: o nosso único Senhor é César. Foi um erro tão grande. Senhor quer dizer aquele que tem domínio. Senhor quer dizer aquele que está acima de todos. Senhor quer dizer aquele que pode decidir. E sabe uma coisa? Tanta gente se tem levantado como sendo o Senhor. Eu sou o Senhor disto tudo. E alguns até se acham tão importantes e senhores disso tudo. Nenhum deles consegue decidir um dia para trás ou para a frente a sua própria morte. Mas Jesus Cristo foi feito Senhor. E Ele disse: eu vou morrer, mas eu não vou ficar morto. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isto não foi dito depois de acontecer. Foi dito antes. E a pergunta que eu coloco é: esta afirmação foi levada a sério? Se algum de nós dissesse isso, o mais certo era recebermos o contacto direto para a psiquiatria. E Jesus disse isso. E a minha pergunta é: foi levado a sério? Se eu disser que foi levado a sério, permitam-me fazer-lhes uma pergunta. Então, se já sabiam que ele ia ressuscitar, por que é que o mataram? Mas se não o levaram a sério, então por que é que puseram a guarda a tomar conta de uma pedra com uma pessoa morta lá dentro? A verdade é que algumas pessoas olharam para esta expressão e isto começou a fazer muita confusão na sua mente. Alguns disseram: sim, isto poderá vir a acontecer, e muitos disseram: não, isto nunca poderá acontecer. Sabem, as mulheres foram ao túmulo em passos pesados naquele domingo de manhã. Sabe o que é que elas iam fazer? Uma última homenagem a um morto. Só que chegaram lá e o morto não estava para ser homenageado. Porque o morto é o Filho de Deus. E ele tinha dito que não ia ficar morto, que ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Sabem porquê? Porque ele é Senhor. E na sua própria vida, ele tem todo o domínio, coisa que nenhum de nós tem. Mas ele é o Senhor até da própria vida. E quando chegaram lá para encontrar o morto deixou lá alguém para lhes dar um recado. Não está aqui porque já ressuscitou. Que controle que ele tinha.
domínio. E sabe uma coisa? É este que eu quero que seja o Senhor da minha vida. É este que eu quero que seja o Senhor do meu destino, da minha vivência. É este que eu quero que esteja aos comandos da minha própria vida. Sabem porquê? Há tanta gente que acha que controla tudo e tudo lhe escapa na mão e depois há sempre uma desculpa. Jesus não dá desculpas, sabe porquê? Porque nada lhe escapa. A desculpa só acontece quando alguma coisa falhou. Mas Ele não falha. A desculpa só acontece quando alguém acha que isto devia ter corrido de uma determinada maneira, mas afinal correu de outra maneira. Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus é diferente. E na sua diferença tão extraordinária, o que Ele faz é muito simples. Ele não falha. E quando Ele disser que alguma coisa vai acontecer, pode-vos parecer muito estranho e impossível. Mas quando chegar ao dia, isso vai acontecer. Se andarmos alguns dias para trás deste dia de Pentecostes, nós temos um outro dia, o dia da Ascensão. E o dia da Ascensão, os irmãos encontram no capítulo 1, este dia ele é marcado por uma expressão muito interessante. Capítulo 1, versículo 9 de Atos. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E no versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, veja, Jesus subiu e eles estavam a olhar. Jesus já tinha dito que ia subir. Mas isto não era normal. Você alguma vez estava a falar com alguém e de repente essa pessoa começou a subir? A coisa mais próxima que eu tenho é uma memória de infância, quando me davam aqueles balões com hélio. O balão estava aqui tão bem a brincar comigo e de repente fugia-me da mão. Mas eu nunca vi isto acontecer com uma pessoa. Mas o que a Bíblia diz é que isto aconteceu com Jesus. E Jesus tinha dito que isto ia acontecer com eles. Mas aqueles discípulos, eles ficaram a olhar para o céu e não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer. Diz que enquanto eles subiam, eles estavam olhando, eu acredito que talvez até já doía de olhar tão para cima. E à semelhança do que aconteceu com a ressurreição, Jesus não quis que eles ficassem ali. Eles iam sofrer muito. E a Bíblia diz que apareceram 2 varões vestidos de branco. E no versículo 11, nós vemos o que é que os varões disseram. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Ele não disse que ia fazer isto? Mas, irmãos, eu sei que cá dentro nós dizemos, eles realmente, coisa tão pateta, porque é que eles ficaram a olhar para o céu? Era uma coisa nova. A ressurreição era novo. A ascensão era novo. E eles ficaram ali. E agora vem a resposta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Assim como para o céu o vistes ir. Ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Qual vai ser a nossa figura?
as mulheres, no dia da ressurreição, no domingo de Páscoa, fizeram uma figura muito triste. Não fiquem as irmãs tristes, porque quando elas trouxeram a notícia, foram lá os homens e a figura não foi, no mínimo foi igual, mas eu penso que até foi pior, que eles ainda foram lá para dentro vasculhar a ver se não estavam escondidos. Jesus ascendeu aos céus, como havia dito. Ficaram a olhar, uma coisa estranha. E como vai ser quando ele voltar? Estamos nós prontos para algo que nós nunca vimos? Estamos nós prontos para este que é Senhor se manifestar de uma forma para a qual nós não nos preparamos? Estamos nós prontos para subir com Ele? Ou vamos ficar a ver o que é que vai acontecer e a ver as notícias pelo telejornal? Estamos nós prontos? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Da mesma forma que Ele disse que ia ressuscitar e fê-lo, da mesma forma que Ele disse que ia subir aos céus e fê-lo, Ele disse que ia voltar e Ele vai fazer. A única diferença é que a ressurreição e a ascensão já aconteceram. E nós ouvimos falar disto como uma coisa que já aconteceu. Mas o voltar de Jesus ainda não aconteceu. Por ver a Deus que nós estejamos preparados para receber. Ele é Senhor. E enquanto Senhor tem tudo debaixo do seu controle, nada escapa, nada falha. E Ele vai fazer com que tudo possa acontecer da forma que Ele planeou. Por isso Ele nunca se desculpa. Porque Ele nunca falha. Amém? Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos. Eu me entrego a Ti, Senhor meu Deus. Serei sempre Teu e só para Ti eu quero viver. Vamos dizer, eu me entrego. Eu me entrego a Ti, Senhor meu Deus. Serei sempre Teu e só para Ti eu quero viver. O Teu querer vem fazer em mim. Meu coração pertence a Ti. A minha vida entrego em Tuas mãos. Se Tu dizes, eu farei. Se Tu mandas, eu irei. Meu desejo é Te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus. Minha confiança está em Ti. Mostra-me o Teu caminho e nele eu seguirei. Eu entrego a Ti, Senhor meu Deus. Eu serei sempre Teu e só para Ti eu quero viver. Vamos dizer, eu Teu querer
Faz em mim, Jesus, o teu querer. Vem fazer em mim. Meu coração pertence a ti. A nossa vida pertence a ti, Jesus. Nós entregamos ela a ti, Jesus. Entrego em tuas mãos. Se tu dizes, eu farei. E não importa o que vier, eu sei que és fiel, ó Deus. Minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e eu seguirei. Eu me entrego a ti, só a ti, Jesus. Santo Deus, serei sempre teu e só pra ti eu quero viver. Mais uma vez, última vez dizemos: eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei teu, serei sempre teu e só pra ti eu quero viver. Só pra ti eu quero